E aí pessoal, como estão vocês? O nosso vídeo de hoje não será para falar de um personagem específico. Hoje nós vamos falar do enigmático mundo de Fate Extra. Sim, meus camaradas, hoje o bicho vai pegar, porque eu vou explicar como esse universo funciona. E também vou falar algumas coisas gerais sobre Fate que é necessário as pessoas saberem. Porque é por causa de não saber como o Nasuverso funciona, que muitos falam besteiras do tipo, o Gilgamesh é o mais forte. Pois é, o Nasuverso é composto por regras, embora nem sempre essas regras são seguidas à risca. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, já deixa o like aí meus amigos, se inscreva no canal caso não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda, pois a colaboração de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Chega de enrolação, solta a vinheta editor, e bora pro vídeo que o negócio vai ser polêmico. Bom galerinha, apenas dando uma explicação geral sobre o Nasuverso, eu quero dizer o seguinte, o Nasuverso é feito com diversas regras, e algumas até complexas de se compreender, e outras que também não têm sentido nenhum, mas enfim. Entendi foi nada. Essas regras são necessárias para o entendimento total sobre a franquia, principalmente para que não seja dito ou inventado certos exageros, até mesmo quando se fala de um determinado personagem, como por exemplo, as suas habilidades, poderes, nível, armas e etc. E também quando se faz confronto de personagens de Fate, por exemplo, com personagens de outras obras. Inclusive, fazer confrontos de personagens de obras diferentes é algo que eu não gosto de fazer de jeito nenhum, e eu tenho um motivo para isso. O motivo pelo qual eu não gosto de fazer isso é que cada obra é criada de forma diferente, e as regras de universo de cada obra também são diferentes, pois cada autor vai criar os seus personagens para funcionar dentro daquele determinado universo na qual ele criou. Ah, agora eu entendi! Então, não adianta você querer pegar o Madara e querer comparar com o Gilgamesh, pois as regras de ambos os universos são diferentes. Embora eu acredite que o Madara ainda venceria, mas isso é uma opinião minha, baseado naquilo que eu sei sobre Naruto e Fate, e você tem o direito de discordar, desde que seja com respeito. E ficando claro tudo isso que eu falei, vamos falar do tão mencionado Fate Extra, e seus mitos e lendas sobre Gilgamesh. Primeiramente, assim como o Fate Grand Order, o Fate Extra também é diferente dos outros, pois se trata de um mundo paralelo, onde o universo é completamente virtual, e isso é um detalhe muito importante e relevante que é ignorado quando se fala sobre ele, pois como ele se trata de um mundo virtual, significa que ele não está limitado às leis da física, ou seja, as leis que se aplicam nesse mundo não são as mesmas que se aplicam no nosso mundo, pois ele é algo mais parecido a um jogo, do que propriamente a uma realidade. Ele é um jogo dentro de um jogo, literalmente falando. Sendo assim, você pode concluir a história do jogo usando servos como Tamamo, Nero e o próprio Gilgamesh. E baseado nisso, nós já quebramos o primeiro mito de Gilgamesh, pois quando se fala que ele foi capaz de atravessar uma distância de anos-luz no espaço, até chegar à borda do Muncel, em um curto período de tempo, acaba não sendo dito que nesse universo é possível alcançar a velocidade da luz, devido a não estar limitado às nossas leis. Embora também devemos considerar que Gilgamesh conseguiu fazer uma grande proeza, ele ultrapassou a velocidade da luz, o que de fato foi algo impressionante, porém, não tão absurdo como alguns enfatizam. Bom, o universo de Fate Extra possui algumas regras diferentes do mundo normal, como eu já disse antes, pois a base de todo esse universo é criado e projetado por um mecanismo chamado de Muncel, traduzindo para o português, célula da lua. Sim, meus amigos, no Nasuverso existem diversos tipos de mecanismos, que permitem a sinergia e harmonia completa do universo. Alguns outros exemplos de mecanismos são a Counterforce, o Trono dos Heróis, a Raiz e alguns outros aí que eu ainda vou falar nesse canal. E no caso do Muncel, podemos dizer que ele é um mecanismo parecido com a Raiz ou a Caixa, se você preferir, pois ele também armazena dados da história humana e registra todas as suas informações, incluindo as informações sobre os espíritos heróicos. O Muncel se trata de uma enorme junção de cristais que se encontra dentro da Lua. Ele é basicamente um supercomputador gigante, de característica alienígena. Bem louco! E em Fate Extra, ele é o responsável pela criação dessa guerra digital, projetando todos os cenários e também sendo responsável pela convocação dos espíritos heróicos. Ou seja, ele também tem funções parecidas ao Trono dos Heróis, das guerras que acontecem na Terra, na qual os magos invocam 7 servos e partem para a porrada. Bom,
ficando claro que é por causa do Muncel que existe toda a guerra do Fate Extra, um mundo completamente digital. Vamos dar uma pincelada de como é esse mecanismo. Esse tal Muncel possui dois lados, o lado mais próximo e o lado mais distante. O lado mais próximo é chamado de Seraph, que é um ambiente que se encontra dentro do Muncel e que é responsável pela invocação dos servos. Já o lado mais distante é uma espécie de lixeira, para onde são enviadas todas as informações maliciosas e também dados imaginários, que são selados como informação. É para esse lugar que Gilgamesh foi enviado e selado pela Muncel, pois devido às suas habilidades, ele não pode ser manipulado como os outros servos, para ser uma espécie de boss. Ou seja, Gilgamesh não foi selado apenas por causa do seu poder, mas também por não ser possível controlá-lo, algo que também acontece nas guerras que ocorreram nos Fates normais. Ah, agora eu entendi! Os mestres do Gilgamesh não conseguem controlar o menino de ouro 100% devido às suas capacidades de ação independente. Então, o Muncel tentou evitar que uma suposta rebelião pudesse ocorrer por parte do Rei dos Heróis, já que ele possui uma classificação de ação independente muito alta, a mais alta entre os servos. Aqui quebramos o próximo mito. Ele não foi selado só por causa do seu poder, e sim por não ser possível controlar o menino dourado 100%. O Muncel estava ciente disso, já que ele contém todos os dados sobre cada espírito heróico, e fez isso para se proteger do próprio Gilgamesh e de sua Enuma Elish, algo que acabou não dando muito certo, já que o protagonista da série, chamado de Hakuno, conseguiu encontrar Gilgamesh e fazer contrato com ele. Bom, ficando ciente disso, vamos falar o porquê o Gilgamesh desse universo ficou tão poderoso, e por que ele conseguiu vencer personagens como Kiara e Bibi, pois para quem não sabe, tanto Bibi quanto Kiara possuem fatores de onipotência. Bibi, por exemplo, possui algo chamado de 10 coroas, algo que não está presente nos portões da Babilônia. Provavelmente já te falaram o contrário, não é mesmo? Estou sentindo uma treta! Pois é, mas essa informação não tem procedência. As 10 coroas se trata da origem da história humana. Para resumir, é o poder da origem que deu início ao genoma humano. É algo que todos os seres humanos têm dentro de si. Porém, a onipotência é algo exclusivo de apenas alguns personagens. É um atributo que o Gilgamesh nunca obteve. Então, como ele venceu essas duas personagens? Fala aí, Lupe. Calma, pequenos gafanhotos. Nada que uma boa dose de roteiro não resolva. Afinal, não é isso que os fãs do Menino de Ouro dizem quando Gilgamesh perde uma luta? Como resposta, vamos usar os argumentos deles contra eles mesmos. Bom, pelo fato desse universo ser digital e não ser limitado às leis da física, qualquer servo que for invocado dentro dele, automaticamente já terá algumas vantagens quando comparados aos servos invocados no mundo normal. Por exemplo, imagina o Tsubame Gaeshi, uma técnica de refração multidimensional, ou seja, uma técnica que dobra as leis da física, sendo usada dentro de um universo onde não existem as leis da física. Pois é, ela vai ser bem mais complicada de você conseguir enfrentar do que no mundo real, já que até mesmo no mundo real, é impossível evitar essa técnica após ela ser executada, caso não haja falhas na execução. Mas calma aí que não para por aí não. Além desse pequeno detalhe, algumas coisas aconteceram durante o roteiro que todo mundo passa um zíper na boca e não fala. Ninguém fala, por exemplo, que Gilgamesh perdeu a primeira luta entre ele e a Bibi, na qual ele e Hakuno tiveram que fugir para não serem apagados do Muncel. Isso é uma vergonha. Ou seja, meus camaradas, ele tomou um pau, algo que ninguém fala, mas como eu não passo pano pra ninguém, certamente vão me xingar aqui embaixo. E detalhe, na luta que ele tomou um pau, o Gilgamesh já estava fortalecido devido a alguns macetes de roteiro que acabaram fazendo com ele, pois no roteiro, Hakuno obteve informações das 10 coroas, e usou essas informações para despertar o código mitológico de Gilgamesh. Em outras palavras, ele despertou a sua origem, e é aqui que está o segredo, e agora eu vou explicar isso para vocês. O que seria então esse tal código mitológico? Bom, para começar, lembra o que eu falei no início, que o jogo te oferece algumas opções de servos na qual você pode escolher para usar. Pois é, vamos supor que você estivesse jogando agora, e escolhesse a Tamamo, o seu avatar, Hakuno. Em algum momento vai receber informações das 10 coroas da Bibi durante o roteiro, e com isso, ele vai usar essas informações para liberar o código mitológico do servo que você escolheu, seja ele a Tamamo, Nero ou até o Gilgamesh. Sim, do servo que você escolheu. Não precisa ser especificamente Gilgamesh, pois o código mitológico é algo que está presente em todos os servos, pois ele se trata da origem do espírito heróico. Ah, agora eu entendi!
Em outras palavras, quando esse recurso é ativado, o servo que você escolheu como seu parceiro irá atingir o mesmo nível de verdade da Bibi, alcançando o mesmo poder que ele tinha em vida, removendo todas as suas limitações causadas pelo Moncel. Em outras palavras, no meu caso por exemplo, como eu gosto da Artúria, eu escolheria Nero por ser parecida a ela. E esse macete de roteiro também aconteceria com ela, fazendo com que ela consiga lutar de igual para igual com a Mooncancer Bibi. Porém, mesmo com o código mitológico, nenhum servo é capaz de derrotá-la, após ela assumir total controle da Moncel, fazendo que ela atingisse fatores de onipotência. Corre, negada! Por causa disso, Rin Tosaka utilizou todo o poder que protegia o prédio da escola onde os mestres se protegiam, e também todos os recursos que compunham o prédio, e transferiu para Gilgamesh para capacitá-lo ainda mais. Entenderam agora? Aqui vemos o roteiro, a favor do personagem, na qual alguns dizem que ele só perde se for por roteiro. E agora, como é que fica? Não sei. No momento em que Gilgamesh finalmente enfrenta Bibi, seu poder foi aumentado para o mesmo nível que o dela, fazendo que ele derrote a Bibi, após cortar a sua ligação com o Moncel, antes que ela pudesse usar o seu fantasma nobre, pois caso ela tivesse usado seu fantasma nobre, mesmo com todo esse reforço feito por Rin Tosaka, Gilgamesh ainda seria derrotado. E eu sinto muito em falar essas verdades para aqueles que ainda acreditam que o Rei de Armadura Dourada é o mais forte. Tá aí mais uma evidência de que ele não é. É dito que as únicas personagens que seriam capazes de enfrentar a Bibi, sem nenhum tipo de reforço, é a personagem Arcoade e a divindade Amaterasu. Então, por favor, fãs do Menino Dourado, não fiquem bravos comigo, eu só estou contando a história do tão falado e mal explicado Fate Extra CCC. Ué. E meus caros amigos, essa tal Amaterasu deixaria o Gilgamesh, Buda, Bibi e um monte de servos no chinelo, porque ela é extremamente quebrada. Por causa disso, quando Hakuno acessou o código mitológico da Tamamo, ela acabou assumindo uma aparência semelhante à de Amaterasu. Porém, seu poder ainda foi limitado por uma cauda, já que a Amaterasu possui 9 caudas em seu poder total. Pois se Tamamo tivesse se tornado a própria Amaterasu, ela sequer precisaria do reforço que foi feito por Rin. Ela por si só, com o seu próprio poder, é o suficiente para ofuscar Bibi, Kiara e suas onipotências. Então, meus caros, os verdadeiros personagens que são quebrados no Fate Extra são Arcoade e Amaterasu, e não o nosso Menino Dourado. Eu já sabia. Mas aí você me pergunta, tá, o Gilgamesh venceu a Bibi, mas como ele venceu a Kiara que absorveu a Bibi e um monte de servos para ela? Simples, roteiro novamente, pois a Kiara também é onipotente e derrotaria o Menino de Ouro brincando. Ela só perdeu porque ela não pode usar a sua onipotência contra o protagonista do jogo, Hakuno Kishi. E por causa desses motivos, que o Gilgamesh, ou o servo que você escolher no jogo, conseguiram derrotar tanto Bibi quanto Kiara. Ou seja, o Gilgamesh todo-poderoso que é espalhado pela fanbase nunca existiu, ele foi criado erroneamente. Essa foi a verdade que me libertou, porque eu também acreditava nesses boatos falsos, que o Gilgamesh era o mais poderoso, que ele usa hack, que ele dominou o universo, que ele vence todo mundo, e mais um monte de besteira. Mas hoje eu sei que não é bem assim, e que existem sim, servos extremamente fortes que colocariam ele de joelhos. Entenderam o porquê o Gilgamesh desse universo é poderoso? Ele é poderoso simplesmente por roteiro, e nada mais que roteiro, pois quando ele acessa o seu código mitológico, ele se torna o mesmo Gilgamesh que enfrentou o Enkidu, e ainda foi reforçado pelos recursos usados por Rin Tosaka. E isso acontece com todos os servos que você pode escolher para seguir o jogo. A única opção que de fato venceria sem o reforço da Tosaka seria a Tamamo, caso ela conseguisse se tornar a própria Amaterasu, algo que foi limitado pelo jogo, o que é uma lástima. Realmente. Pois Amaterasu é a forma original da serva Tamamo, mas para não ficar quebrado demais, reduziram o seu poder para apenas uma cauda das suas 9 caudas. Eu sinto muito em dizer isso para quem gosta do Gilgamesh, e eu acho que você ainda tem que continuar gostando. O que não pode é você querer dizer algo que não tem base nenhuma, sem nenhuma sustentação dentro da lore do Nasuverso. E essa é a verdade, você gostando ou não, querendo ou não, e eu estou te revelando, para que você assim como eu, abra os olhos para enxergar isso, porque eu também
brigava para defender ele, e estive nessa ilusão criada pelos fãs. Mas como disse o Itachi, um jutsu desse nível não funciona mais em mim. Bom, então que fique claro que existem muitos personagens em Fate que são muito fortes, que a galera menospreza e não tem nem noção. Eu ainda vou falar de personagens como Shiki, Arquade, Solomon, Arjuna, Melusine, que inclusive já me pediram e eu tô enrolando, mas tenham paciência que eu vou trazer para vocês. Enfim galerinha, esse foi um vídeo explicando um pouco sobre o universo extra, e o porquê o Gilgamesh desse universo é quebrado. Espero que ninguém tenha ficado bravo, mas se ficou, eu realmente não posso fazer nada, pois o que eu disse são fatos, e contra fatos, não há argumentos. Eu ainda vou trazer mais vídeos desse Fate para o canal, e vou explicar sobre Muncel, como ele age, e explicar mais detalhadamente, porque isso é importante as pessoas saberem, assim como eu também vou falar sobre Counter Force, Trono dos Heróis e etc. Então meu amigo, se inscreva na nossa tábua redonda, deixe o like, sugestão se você preferir, e envie esse vídeo para os amigos. Não se esqueça que a sua ajuda é muito importante. Já agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!